Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com o radialista Antônio Jordão. Bom, Antônio, você falou que em 77 entra na rádio, aí vai servir o serviço militar, né? Isso. Depois você volta para a rádio. Isso. Quando eu voltei, na verdade, eu trabalhei 3 meses na Rádio Piratininga, como repórter, tudo, mas foram 3 meses só. Porque na verdade, eu era melhor em outras coisas, não no ar, né? E eu, como repórter lá, uma vez eu dei uma notícia lá, eu peguei o boletim de ocorrência, lá em São José, tá no Carnaval, e eu estava fazendo no setor de polícia. Um boletim de ocorrência, mas a polícia dava um título, assim, no boletim, de colisão de carro parado. Daí vinha descrever. E eu entrei no ar, eu falei, colisão de carro parado. Daí o narrador lá do Carnaval falou, eu nunca vi isso, carro parado. E daí eu falei, acho que não é muito minha praia isso aqui não, rádio para mim é outra coisa. Daí você ficou 3 meses lá? 3 meses lá, daí eu voltei para Jacareí, foi um tempo que o Darcy Reis esteve aqui na direção da rádio durante 2 anos, trabalhei com ele 2 anos. Nessa época eu tinha passado para a redação de jornalismo, e depois, quando eu voltei da aeronáutica e para cá, eu voltei a operador de som. E operador de som, eu comecei também a fazer cobrança. Era cobrador da rádio. Porque eu gostava da rádio, então eu tinha que ficar 6 horas trabalhando, mas eu ficava mais, entendeu? Eu ficava lá o dia todo. Cobrança como assim? Porque antigamente não tinha boleto, não tinha nada. A gente ia cobrar do cliente, né? Então a parte comercial você tinha que cobrar do cliente com envelopinho, com a fatura. E como eu gostava muito de ficar no ambiente da rádio, dos amigos, tudo, eu propus para o gerente de eu ficar fazer a mesa de som à noite e durante o dia fazer cobrança, né? E nem para ganhar mais, não ganhava mais não tinha essas coisas não. E também daí ali eu aprendi o serviço de escritório todo e acabei ficando no escritório depois. Essa é a segunda fase, né? Porque como eu aprendi todo a parte administrativa, o Darcy Reis foi embora, depois entrou outro gerente, acho que o Vigo, depois veio o Roberto Barbosa, que era de São José. E o Roberto Barbosa me promoveu, assim, para ficar como um chefe de escritório, né? E você falou que nos 3 meses da Piratinha você foi repórter um pouco. Em Jacareí você chegou a apresentar programas, assim, no microfone? Sim, mas era muito assim, por exemplo, aos domingos. Esporádico, né? Esporádico. Ou às vezes no sábado à tarde, porque eu queria fazer. Na verdade, eu entrei em rádio pensando assim, as meninas vão ouvir, vão mandar, né, oferecer música para mim, era essa coisa, né? Mas depois eu fui vendo que a parte comercial é que dava dinheiro, né? Você entrou com segundas intenções. Exatamente. Eu entrei porque eu queria aparecer, né? Assim. Então, como locutor, apresentador de rádio, a gente era mais assediado, então era legal, eu queria fazer. Mas eu gostava também, né? Então, fazia uns programas assim esporádicos, né? Mas eu fui caminhando mais para o lado da parte administrativa comercial. E na Rádio Clube você chegou a se tornar gerente da rádio, né? Exatamente. O Roberto Barbosa que me deu essa oportunidade. Então, tem muita gente que me ajudou em rádio. Mas são pessoas assim pontuais, como o Laércio, que me deu a oportunidade de trabalhar e me ensinava muita coisa. Daí o Roberto Barbosa ficou 2 anos gerenciando. Eu, como chefe de escritório, eu já ali comecei a ter uma assessoria e tal, e comecei mais a ir para o lado comercial. E eu administrava a rádio todinha na parte burocrática ali, né? E entendia da parte artística também. Até por conta do Gilberto Vasconcelos, a gente trocava muita ideia, né? E daí o que acontece? Quando o Roberto Barbosa voltou para São José, ele foi fundamental para eu ser gerente, porque a Bandeirantes tinha como de costume mandar gente de fora para gerenciar, né? Então, e o Roberto Barbosa, infelizmente já falecido, né, até
novo, assim, ele brigou para que eu ficasse na gerência. Porque ele chegou lá e falou assim, não, esse cara entende de toda a parte administrativa, comercial e artística. É ele, né? Então, isso foi realmente um reconhecimento que eu sempre fiz quando ele estava vivo e sempre vou lembrar disso. Então, eu fiquei na gerência da rádio. Isso é fim dos anos 80, mais ou menos. Fim dos anos 89, isso mesmo. E daí eu fiquei na gerência da rádio ao ponto de o dono do prédio ali vendeu o prédio ali da Alfredo Schurig para Casas Bahia. Daí a gente tinha 2 anos para ficar lá e mudar. E a Bandeirantes falou assim, vamos construir um prédio novo. Vamos construir um prédio nosso. E daí o que acontece? Eu era gerente, só que assim, a gente tinha uma limitação, tinha que ser tudo na permuta, sabe? Eu não tinha verba, né? E ali, quando faltava 6 meses, a Bandeirantes decidiu, com o projeto, tudo, e 6 meses eu tinha para construir um prédio da rádio, e a gente tinha a torre lá no Jardim Santa Maria, na Maraquiasta, e hoje é Faria Lima? Não, hoje é Maraquiasta. Né? Então ali tinha um terreno da prefeitura cedido em comodato para o transmissor. E foi ali a primeira rádio AM perto de um transmissor, porque não pode ter por causa da radiofrequência. Mas existe uma gaiola de Faraday que deixa ela toda blindada. Então acho que foi a primeira rádio no Brasil, acho assim, a ter um estúdio, um escritório, tudo perto da torre. Nós construímos lá. Só que, posteriormente, quer dizer, o prédio ficou tão bonito que a diocese, o bispo veio, ele tinha a possibilidade de comprar uma FM ou AM, mas eles foram mais pelo prédio que estava tão bonito e compraram a AM. Daí ali eu fiquei desempregado, né? E a rádio, que depois se tornou Rádio Mensagem, acabou nem ficando no prédio, né? Não, então, porque o terreno era cedido em comodato e a prefeitura pediu de volta e a Rádio Mensagem teve que devolver. Mas nesse tempo que eu tive na gerência, a gente fez muita coisa, muito shows dos 40 anos da rádio. Eu era meio maluco, assim. Nós fizemos um show aqui no São João, no bairro do São João. Tinha um parque de diversões grande naquela época. Eu lembro do parque lá no São João. Parque Mauá, Parque de Diversões Mauá. Eu fiquei amigo deles, eles vão fazer uma coisa em conjunto, com uma festa com a igreja e tal. E daí a igreja fez a festa, o parque pagou toda a coisa, e eu trazia os artistas de graça, porque os artistas tinham que divulgar suas músicas nas rádios, né? Então eles vinham fazer de graça. Eu fiz um mês de shows ali transmitido pela rádio, uma loucura isso naquele tempo. Artistas da região ou Jacareí? Não, artistas da região e famosos também. Mesmo? Né? Tem a Flor que veio, era jurado do Silvio Santos. Tem uma foto que a gente vai mostrar daqui a pouco. Isso, as Marcianas, era o Donizete, veio assim, artistas conhecidos. Depois fizemos um outro ali no Parque dos Eucaliptos também, que veio o Dair José, sabe? E assim, a gente trazia os artistas tudo de graça, né? Às vezes, no caso da igreja, toda a estrutura foi o parque que pagou. Aqui do Parque dos Eucaliptos, a prefeitura também ajudou e tal. Então a gente agitou muito a cidade, fazia concursos. E foi uma época, 88, 89, que Jacareí também, na parte esportiva, estava muito bem, né? Que tinha o Jaque, que tinha acabado de ganhar o Campeonato Paulista, né? Isso. O time de basquete também estava muito bem na época, né? Isso, então. E a rádio tinha a equipe de esportes, né? Jogava no Campo do Ouvira, né? Isso, exatamente. Então, a rádio também transmitia todos os jogos, né? Então, transmitia jogos fora também. A gente tinha Então, inclusive, eu só queria até contar, voltar um pouquinho lá em 77, o 80, que eu era operador, acho que foi em 70, eu era operador de som da rádio quando teve a rebelião. 81, né? 81, isso. Fevereiro de 81. Então, é que eu faço confusão antes e depois do serviço militar. 81
teve a rebelião. Da Siqueira Campos lá, né? Então, e aí você estava falando a mesa de som só tinha duas linhas. O Moacir Salles e o Pascoal Júnior foram para lá, ficaram transmitindo, puseram a maleta numa casa e transmitindo ao vivo o tempo todo. E a gente tinha até gravado, infelizmente perdeu tudo, mas quando dá o tiroteio tudo, saiu tudo no ar. E naquele dia, acho que eu falei por umas 50 rádios do Brasil inteiro, e o operador de som, as rádios ligavam para cá e eu passava um boletim daquilo que estava acontecendo. A gente fez, a TV Câmara aqui, fez um documentário sobre a rebelião. Eu vi, ótimo, parabéns, parabéns, parabéns. E a gente procurou alguma coisa de rádio de Jacareí e não achamos nada. Então, porque eles não guardavam. O que tem hoje guardado, porque eu guardei na minha gestão como gerente. Agora, antes não tinha nada para... Então, eu tenho até um microfone antigo lá, mas assim, realmente antes não tinha, perdeu-se muita coisa, né? Aí você falou que depois aí ficou um tempo desempregado quando a Diocese comprou, né? Na verdade, eu não fiquei desempregado. A Diocese, a Bandeirantes falou, olha, vendemos a rádio, você vai ser o último a sair. Fiquei ainda numa sala com a rádio mensagem lá, e todos os funcionários, tive que chegar para cada um, falar, até eu estou na rua, só vou ficar mais um pouco, né? Porque eu detestava, né, ter que mandar alguém embora. Daí eu fiquei, só que a Bandeirantes falou, você vai ser demitido, tudo tá bom, né? Só que daí apareceu uma rádio em Araraquara da Bandeirantes que precisava de uma auditoria, na verdade que eu fizesse lá uma consultoria lá, ajudasse o gerente de lá. Daí eu fiquei 3 meses em Araraquara, né? Daí resolvi o problema lá e daí a Bandeirantes falou, preciso de você em São José, na Rádio Clube, né? Então eu não cheguei a ficar desempregado nessa época. Aliás, pra gente só fechar o bloco, eu queria que você contasse a história que você contou para mim antes da gente começar a gravação, que era da confusão dos nomes da Rádio Clube São José e Jacareí, e vocês eram um apelido para a Rádio de Jacareí, né? Exatamente, era Rádio Clube, porque Rádio Clube, várias emissoras do país inteiro tinham o nome de Rádio Clube, e tinha a de São José e de Jacareí, que eram as duas da Bandeirantes, e como a Rádio Clube São José entrava muito bem em Jacareí, e eu não tinha como medir a audiência nossa em relação a todo... E às vezes a gente passava com o carro, o pessoal, Rádio Clube de São José dos Campos, a vinheta dava, gente, daí eu falei com o Gilberto, meu irmão, que sempre o lado artístico dele realmente... Eu falei, precisava fazer alguma coisa diferente. Ele falou, bom, já que a gente era uma rádio muito unida, os funcionários ali, tudo, vamos pôr o nome, um subtítulo de Rádio Amizade. E daí a gente conseguiu diferenciar a Clube Jacareí e a Rádio Amizade. Então muita gente chegou a falar da Rádio Amizade até, porque não podia se mudar o nome, né? É muito complicado isso. E você sabe que muita gente, até hoje, quando vai se referir à Rádio Mensagem, mas não sabe que chama Rádio Mensagem, se refere como Rádio Clube de Jacareí ainda hoje, né? Porque a razão social é Rádio Clube até hoje. Quer dizer, o nome foi forte e até hoje está sendo lembrado, né? Porque antigamente as concessões eram para clubes, tipo clube. Por isso que as rádios chamavam clube, né? Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo aqui. A gente destaque volta daqui a pouco, até já.